Quando eu começar essa parte de desenho, então eu vou trabalhar essa imagem. Primeiramente, eu particularmente como faço, tá? Quando eu vou trabalhar uma transmissão, um desenho à mão livre. Eu começo com pequenos traços, pequenos esboços, né? Onde eu vou começando o contorno da minha peça. Como são traços mais finos, eu vou conseguir apagar eles depois, fiquem tranquilos. Né? Por que eu faço isso? Eu começo a ter uma diretriz da minha peça. Feita essa diretriz, eu vou colocando outros detalhes. Então, se a gente observar aqui na montagem, ó, veja onde está o mouse ali. Ele tem um fillet aqui, ó, que é arredondado, né? Ó. Eu posso começar a fazer ele aqui. Se você imprimir o papel, você vai ter aí um papel milimetrado. O papel milimetrado, ele auxilia aí você tomar proporções, características da peça, né? Então, quando eu estou fazendo ela, eu vejo que aqui tem peças que eu já posso alterar, eu vou apagando o que eu não preciso e vou gerando a geometria da minha peça. Essa minha peça, ela precisa de uma linha atravessando nesse ponto, porque ela aparece, né, que tem uma superfície aqui, e tem uma mudança de interseção da parte cilíndrica para essa curvatura, justamente nessa altura aqui do fillet, né, ó. Então ela fica aparente aí na peça, tá? Quando eu vou fazendo isso, eu vou detalhando outros elementos. Eu tenho aqui, ó, se eu mexer um pouquinho ela, eu consigo ver aqui, ó, que a gente tem esse rebaixo. Como esse rebaixo ele está representado aqui pra gente? Apenas com esses dois traços, né? Ó. Então, um traço aqui, um traço aqui. Legal. Aqui, praticamente, são todas as arestas visíveis da minha peça. Como assim? Eu vou reforçar elas com o intuito de facilitar a visualização de vocês aí, ó. Né? Veja que essas são as arestas visíveis da minha peça. Como assim visíveis? São todas as arestas que eu enxergo da minha peça em função da geometria dela, tá? O que tiver a mais aí, eu posso passar minha borracha levemente aqui, ela vai apagando, né, ó. Aqueles contornos a mais, tá? E aí, eu posso pegar e só reforçar aqui algum canto que eu vejo que ficou um pouco mais fraco. Legal. Beleza. Fizemos isso. Eu tenho aqui todas as arestas visíveis da peça. Se eu vier aqui agora, por exemplo, no PDF 3D, e aplicar aqui o corte nela, ele vai mostrar para mim as características da peça internamente, ó, né? Como que essa peça é interna. Então, se eu olhar aqui, ó, vou dar só uma configuraçãozinha aqui, ó. Internamente, eu tenho esses dois rasgos laterais que ele não aparece pra gente, e tem esse furo, né? Legal. Esse furo, ele é representado aqui de forma pontilhada. Então, eu vou fazer aqui, ó, o tracejado dele. Opa. Mesma coisa do outro lado. Tenho lá meu furo aqui. Pronto. Então eu consegui detalhar esse furo interno, tá? E aqui esses rasgos laterais também eu só vejo essa aresta aqui dele, ó, né? Pontilhada aqui, ó. Se você observar aqui, aqui você tem já o detalhamento completo da nossa peça. Essa nossa peça aqui, isso aqui vai ser a nossa vista frontal, tá? Vou deixar marcado aqui só para a gente poder identificar. A partir da vista frontal, lembrando que a gente trabalha no primeiro diedro, eu vou ver qual outra vista que eu faço que auxiliaria eu interpretar a minha peça. Por exemplo, se eu pegar uma vista superior, eu vou ver minha peça dessa forma, né? Ó, que está aparecendo aí. Legal, interessante. Porque aqui eu também consigo ver todas as arestas praticamente da peça. Quando eu faço isso, por exemplo, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu sei que minha peça ela tem uma proporção de tamanho, então eu vou fazer só uma marcação aqui, ó. Tá? Vejam que eu não estou usando régua. Quem tiver régua, compasso, usem, que facilita muito, né? Essa mesma proporção aqui eu tenho aqui em cima. Ou seja, eu vou começar a dar uma origem na minha peça aqui. Fiquem calmos que ela ainda vai ficar redonda aqui, tá? Circular.
Lembrando que... Oi, pode falar. É uma dúvida. Se no lugar do rebaixo que tem aí no desenho de cima, fosse uma peça saindo, o desenho aí seria da mesma forma, esse quadradozinho aí na parte de baixo? Beleza. Quando fala, pessoal, ela sai da tela, mas ela volta. Fiquem tranquilos. Você fala aqui desse rebaixo, né? Você tem Não, que... aí na parte do meio. Esse aqui? Ah, se Isso. ele fosse saindo, Se ele entendi. fosse Sim. saindo. Sim, porque ficaria aparente as arestas da mesma forma. Entendeu? Então, se eu Então, fosse ver o desenho para desenhar a peça, como eu ia diferenciar se é entrando pela ou saindo? outra vista. Ah, entendi. Por isso que você precisa de mais vistas para detalhar por completo o seu objeto. Entendi. Entendeu? Então você vai ver que a gente vai desenhar outra vista aqui agora, e aí a gente vai detalhar ela aqui. Então você vai ver que o que representa essas arestas, o que são esses pontos, o que é esse tracejado, ele vai estar expresso nessa geometria. A peça, dificilmente ela consegue ser compreendida por completo em apenas uma única vista. Eu preciso de vistas auxiliares para detalhar ela por completo. O que seria um detalhamento por completo de uma peça? Você conseguir transformar todas as arestas dela em arestas visíveis. Porque com arestas visíveis, nós conseguimos colocar cota, dimensionamento, né? Então, por exemplo, ó, fiz a parte cilíndrica aqui da minha peça, né? Eu sei que, ó, por essa parte central aqui, ó, se eu puxar como referência aqui, né, ó, eu tenho esse cilindro de fora. Então, posso fazer aqui, eu estou fazendo ainda de forma leve, apenas como uma orientação, tá? Eu tenho esse cilindro de fora aqui, ó, que é a ponta dos fillets, tá? Então ele acontece aqui, ó, uma proporção em volta desse. Eu tenho esse meu furo central. Esse meu furo central aparece aqui dentro, ó. Veja que eu tenho uma borda aqui dos dois lados, né? Ó. Pronto, mais ou menos aí. Temos esses recortes, né? Vendo, pessoal, que tudo isso que a gente está detalhando aqui, ó, a gente consegue ver aqui no próximo desenho, né? Se você olhar o PDF aí, o 3D, ó, tem um círculo, segundo, terceiro, a volta externa. Vamos fazer agora justamente esses rebaixos, né? Os 4 rebaixos. Vejam que eles têm que seguir o alinhamento, né? Ó. Então ficariam aqui. Teria outro do outro lado. Teria aqui nas laterais, né? Ó, a profundidade dele seria o alinhamento aqui, ó, né? Alinhamento entre eles. Pode estar parecendo estranha essa imagem ainda para vocês, mas nós vamos começar a caracterizar ela agora. Por exemplo, eu vou rapidamente apagar aqui o que eu não preciso por enquanto. Então, essas 4 segmentos aqui de círculo, ó, a gente pode tirar eles por enquanto. Ele já vai começar dando uma origem mais ou menos à nossa peça. Tudo bem que está clarinho para vocês, mas eu vou reforçar a volta. Então, como referência, eu já vou trabalhar esses 4 rebaixos aqui, ó, que eles vão me ajudar na questão do posicionamento do semicírculo, né? Do anel externo. Tá? Então, a partir dele aqui, ó, eu já posso começar a traçar as demais vistas, né? Ó, os demais arestas da peça. Que não ficou bacana. Posso corrigir aqui um pouquinho. Legal. Aí não ficou muito bacana aqui, a gente vai corrigindo. Trabalho de paciência. Né? Ó, fizemos o externo dela. Vou trabalhar os contornos internos. Então eu sei aqui, ó, que eu tenho a parte do meu fillet aqui, né? Ó, o externo do fillet, né? Ó. Aqui não ficou bacana. Vou só corrigir um pouquinho. Professor, Oi. essa marcação da aresta do fillet, ele tem a mesma, sei lá, espessura das demais arestas aí Tem, porque ele é uma aresta visível, né?
Todas elas são umas arestas visíveis, eles não são ocultas, né? As que seriam mais finos seriam somente as ocultas. Aqui na nossa peça, todas elas têm, digamos assim, a mesma espessura, a mesma tonalidade, ok? Certo, tá ok. Quando você pega arestas, linhas com espessuras diferentes, talvez as descolorações, seria aí uma linha de centro, uma linha de chamada, uma de paralelismo, entendeu? São linhas geralmente de referência. Para a gente, elas têm a mesma geometria. Eu vou passar aqui a borracha só nessas demais arestas aqui que eu não preciso, né? Que foi minha primeira marcação. Lembrando, quem fizer no papel milimetrado, o papel milimetrado ele ajuda bastante aí na questão de pré-estabelecer já os primeiros posicionamentos, né? Ó. Vejam que aqui nós temos, deixa eu só corrigir aqui a vista, a imagem na câmera, legal. Nós temos aqui, ó, nossa vista superior. Se eu estou olhando de cima, eu fiz embaixo. É a nossa vista superior aqui, né? Ó. A superior fica embaixo, né? Legal. Se você observar, essa peça, com apenas essas duas vistas, você consegue detalhar ela por completo. Por quê? Se eu precisar aqui, por exemplo, a altura dela aqui, né? Ó, então eu tenho como pegar a altura dela aqui. Eu tenho como colocar essa espessura aqui, ó, também, né? Se eu precisar pegar aqui o raio do fillet, ó, eu pego ele aqui, ó, o raio. Eu preciso pegar aqui, que mais eu pegaria? Talvez essa informação aqui, ó, essa largura aqui, desse chão, desse rebaixo, que ele seria aqui também. O diâmetro externo da peça, o diâmetro aqui, ó, do cilindro, poderia colocar aqui também, ó, aqui por cima, né? O diâmetro do furo interno aqui, ó. Ou seja, se você fizer uma análise, você vai ver que com essas duas imagens, você consegue detalhar por completo a sua peça. Ou seja, são apenas as vistas necessárias. Se eu quiser fazer uma vista lateral aqui, você compreende que se eu fizer uma vista lateral dessa peça, ela vai ficar igual essa vista frontal? Por exemplo, ó, vou falar aqui para vocês, ó. Olha aqui pelo PDF 3D. Eu vou posicionar ela aqui na vista frontal. Vocês concordam comigo que se eu der um giro de 90 graus aqui, ela vai ficar a vista lateral? Vou dar um giro de 90 graus aqui, ó. Tá vendo que é a mesma vista? Ou seja, nenhuma aresta vai ficar visível do que está oculto na vista frontal, como também, então, ela não tem necessidade de ser replicada. Com apenas essas duas vistas, você consegue detalhar todo o seu elemento. Logicamente, se eu quiser algum detalhe mais aqui, eu poderia colocar uma linha de centro aqui, né? Ó, linha de centro, ó, traço maior, traço menor. Né, ó. Aí ele viria aqui, até o centro aqui, ó, né? Tenho aqui a simetria, ó, respeitando as larguras da minha peça, né, ó. Todos os parâmetros são alinhados, eles não têm uma discrepância em questão à geometria. Logicamente, a gente fez a mão livre. Se eu tivesse trabalhado aí com instrumento, por exemplo, uma régua, né? Se eu tivesse trabalhado aí com compasso, eu teria feito um acabamento muito mais satisfatório. Então, por exemplo, eu passei essa linha aqui, ó, que ela não ficou 100%, mas eu consigo. Outros recursos que eu poderia usar, se eu tiver, por exemplo, um esquadro, né? Ó, com um esquadro, por exemplo, eu poderia colocar minha régua aqui, ó, como referência, encostar o meu esquadro 90 graus aqui, ó, né? E fazer todos os paralelismos. Ó, faço o primeiro, faço o segundo, faço lá em cima, né, ó, da minha peça. Nesse mesmo paralelismo aqui, ó, já trago aqui, ó, para esses meus dois rasgos aqui embaixo. Poderia trabalhar isso também na vertical aqui, né, na horizontal. Ou seja, você usa recursos aí, caso você tenha. Mas vocês viram que é possível a gente desenhar. Professor? Professor? Opa, pode falar. Deixa eu tirar uma dúvida. Esse canto vivo aí que tem aí, esse cantinho aí, você tirou da base, isso, esse aí. Certo. E a aresta dele na vista superior coincidir com essa linha pontilhada aí do cilindro. Entendi. Não tem problema. Aí, a linha pontilhada, ela viria até aqui só, né, ó. Certo. Aí seria maciça. Se eu não me engano,
eu vou abrir para vocês agora no SolidWorks, deixa eu até ir abrindo aqui, aquela questão que a gente falou que pode auxiliar vocês. Que sentido? Você pode pegar essa peça, desenhar ela no software, e o software vai gerar as vistas para você lá e você vai fazer a correção do seu desenho. O intuito é vocês individualmente, né, sozinhos, observarem a peça. Então por isso que a gente tem um PDF 3D aí, que é para fazer como se vocês tivessem a peça na mão, poder girar, observar essa peça, ver quais são as arestas visíveis, ocultas dela, que tem nela, trazer isso para o papel. Porque digamos assim, vamos pensar que a gente estivesse em campo, eu preciso replicar essa peça. Eu só tenho essa, eu preciso pegar todas as informações dela aqui para poder levar lá para na minha empresa, onde tem lá o setor de usinagem, e eles vão replicar a minha peça. Então aqui eu vou pegar todas as informações dela. Aqui hoje nós não estamos falando ainda de cota, dimensionamento, tá? Nós estamos falando apenas de geometria. Mais para frente na disciplina nós vamos cruzar aí as vistas, ainda vamos ver corte, vamos ver cotas, tem várias outras características. Ok? Por exemplo, eu abri aqui o nosso software, né? Ó, tá aqui ele. Eu vou só tirar aqui agora o recurso aqui da minha mão, vai ficar só a tela aí para vocês, né? Ó, no SolidWorks. Qual que é a ideia? Eu posso pegar e abrir aqui a nossa peça. Estou abrindo aqui. Peça número 3. Ela está sendo aberta aí no software. Pronto. Aqui eu tinha ela desenhada anteriormente, então essa é a nossa peça, tá? Quando eu fizer o desenho dela lá no software, professor, mas eu não tenho medidas. Tudo bem. Pessoal, na vida nem sempre vocês vão copiar uma peça. Muitas vezes vocês vão ter que desenvolver, né? Dimensionar uma peça lá. Então, vocês vão criá-la. Eu coloquei aqui apenas uma referência de cada. Então, por exemplo, nessa aqui, ó, eu coloquei apenas essa distância como 30. As demais aí vocês podem ir caracterizando e adotando. E aí, o que eu vou fazer? Tendo essa peça, o que eu tenho como fazer no SolidWorks? Primeiramente, eu consigo trabalhar as vistas da peça, né, ó, a posição dela. E tenho como trabalhar também o método de exibição da peça. Então, primeiramente, qual foi a nossa vista frontal? Foi uma vista dessa aqui, né? Ó. Vou pegar aqui, ó, vou colocar nela. Aqui é como se fosse a nossa vista frontal. E vou mudar o método de exibição. Vou trabalhar ela como aqui, ó. Eu só deixo as arestas visíveis aparentes. Então, esse aqui, ó, seria o nosso contorno em função das arestas visíveis, tá? Estou só organizando uma coisinha aqui rapidinho. Só. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero colocar a imagem aqui só para a gente fazer a comparação. Tá? Então tem as duas aí, vou só diminuir um pouquinho essa aqui. Né? Se você observar aqui, ó, tanto no nosso desenho quanto na nossa peça, as nossas arestas maciças, né, ó, preenchidas, são as mesmas apresentadas aqui, ó, no SolidWorks. Né? Se eu vier aqui no método de exibição, ó, e colocar arestas ocultas visíveis, ele vai aparecer para a gente as arestas pontilhadas. Como você perguntou, acho que não sei quem perguntou, desculpa, foi o Luan, então não estou vendo o nome de vocês, tá, pessoal? Aqui, ó, um fato que aconteceu, a pontilhada ela está alinhada com uma maciça, ó. Veja que ela oculta aqui, né? Ela fica maciça e a pontilhada está posterior. Uhum. E aqui, como é que, ó, tem até um erro de desenho aqui. Oi? E como é que eu conseguiria interpretar que a parte oca do cilindro ia até o final da peça, até a base? Pronto. Aí você tem que ver pelas outras vistas. Por exemplo, se ela fosse finalizada aqui... Ah, entendi sua colocação. Fica meio crítico aí, né? Realmente. É, porque ela é toda... Ela ficaria estranha se ela acabasse na mesma altura aqui, ó. É, então. Né? Se ela acabasse na mesma altura, ela ficaria relativamente crítico você
determinar ela. Talvez você teria que partir para uma outra vista, que seria uma vista auxiliar. Você faria uma vista isométrica dela, da parte inferior. Ou você colocaria aqui do seu lado do seu projeto aqui, por exemplo, uma observação, né, ó. E aí faria um indicativo aqui, né, ó. Vou colocar aqui 1, por exemplo, ó. Aí você colocaria observação 1, né, ó. Furo, por exemplo, cego, né? Profundidade, ó, de, vamos lá, sei lá, 50 milímetros, um exemplo. Você colocaria uma observação lá no seu projeto. Entendeu? Caso você não consiga transmitir essa informação pelos desenhos. Aham. Entendeu? Você teria que usar outros tipos de recurso. É possível isso? É. Aqui, quem está falando, desculpa? Lucas. Lucas, outra coisa. A forma que a gente está vendo ela aqui hoje, a gente não aplicou um corte, tá? Eu poderia representar ela em corte, tá? A gente ainda vai aprender na próxima aula sobre os tipos de corte. Se eu fosse aplicar um corte, por exemplo, eu ia pegar essa minha vista aqui, ó, essa ia ser minha vista frontal, e aplicar uma linha de corte aqui nela assim, ó, nesse sentido, um corte de A até A, nós vamos aprender isso ainda, tá, pessoal? Quando eu representasse ela aqui embaixo, né, porque a vista viria para cá, eu não teria mais essa vista aqui de cima, tá? Essa seria a minha frontal. Quando eu fizesse ela aqui, ela ia aparecer assim, ó, para mim. Vou fazer grosseiramente aqui, tá, pessoal? Aqui, aqui e assim, ó. Aí eu ia achurar ela, deixa eu só adiantar o papel aqui para vocês enxergarem, vou chegar mais próximo. Essa parte aqui de baixo. Aí quando eu aqui, ela ia ser achurada aqui, ó, onde ela é maciça. Né, ó? A gente vai aprender isso aí. Talvez ela tá escura para vocês, deixa eu fazer um contorno mais forte aqui. Isso aqui é uma outra caracterização, tá, ó? Todas as destas ocultas ficariam visíveis, seria essa peça. Aqui seria o meu achurado. Quando você botou lá no PDF, na vista de corte, apareceu isso aí. Exatamente. Deu pra ver que o furo era passante. Né? Aí, aqui, se meu furo não fosse passante, ele ia encerrar aqui e essa minha achura ia continuar aqui, ó, tá? Aí, nessa vista, eu ia conseguir ver que ele era cego, né? Que a gente fala que ele não é passante. Eu usaria outros recursos de desenho para representar ela. Aí, a representação na minha peça seria essa e essa. Essa seria a vista frontal e essa aqui seria uma vista superior ou lateral em corte. Entendeu? Mas a gente vai aprender isso aí ainda. São outros recursos. Logicamente, eu vou até tirar ela da imagem aqui, que o nosso intuito é trabalhar isso aqui. Beleza? Futuramente a gente vai ver isso. Outros artifícios que facilitam a gente a interpretar essa peça. Tranquilo? Beleza? Aí você olhando aqui, ó, só voltando aqui para o nosso raciocínio. Essa aqui seria essa nossa vista aqui, ó, que vocês viram, frontal, que a gente adotou, né, ó. Representada aqui. Acho bacana a gente trabalhar esse aqui, ó. É justamente essa primeira, né? E aí, se eu viesse para a vista superior, eu vou só mexer ela um pouquinho aqui para o lado, vou pegar as orientações e vou clicar aqui em cima, ó, para pegar a superior. Olha aí como ficaria a minha vista superior. Veja que todas as arestas são visíveis, né? E aí é a mesma representação, ó, que a gente tem aqui. Tá vendo? Esqueçam essa aqui de baixo, pessoal. Essa aqui não faz parte do desenho, tá? Vou ocultar ela aqui. Veja que todas as arestas estão visíveis. Ou seja, com essas duas representações, eu consigo detalhar por completo a minha peça. A nossa peça, tá? E aí o que fica de exercício para vocês? Então vamos voltar aqui à nossa sequência aqui. Dentro lá dos PDFs aqui, ó, dentro da nossa, diminuir um pouquinho ele aqui, da nossa aula. Então, como foi explicado, são 5 peças. Temos aqui a primeira. Lembrando que, para vocês, lá no AVA, tem o PDF 3D de todas elas. Então, por exemplo, essa primeira, tem o PDF 3D dela aqui, ó. Opções, confiar, clicar. Tá? Você vai ver alguns detalhes, por exemplo, ó, você vai ver que essa aresta é circular, aqui é um canto vivo, aqui é passante. O intuito do PDF 3D é trazer
a realidade para vocês, como se vocês tivessem a peça aqui na mão, né? Para poder visualizar e olhar, tá? Tem de todas elas. Aí nós temos aqui, ó, a peça 2, a peça 3, que a gente fez agora, a peça 4 e a quinta peça. A quinta peça é uma montagem, é um conjunto de elementos, né? Então vocês vão analisar lá como seria as vistas de representação dela, em função da geometria dela. Legal? Pessoal, qual que é a proposta? Se fosse uma aula presencial hoje nossa lá na Unifor, eu ia entregar esse material para vocês, vocês iriam usar o resto da aula justamente para começar a realizar essa atividade. Nessa mesma ideia, o que eu vou propor a vocês? Esse material já está disponível no AVA, tá? Baixem ele, não necessariamente vocês precisam imprimir, quem puder imprimir para usar milimetrado vai ver que ajuda, tá? Se você não tiver como imprimir, não tem problema, você consegue pegar uma folha igual eu peguei aí, ó, né? E desenhamos ela aqui separadamente, né? Então eu posso olhar no meu celular, no meu computador lá, minha pecinha, e ir desenhando ela. O intuito que eu preciso é que vocês comecem a se familiarizar em desenhar as peças à mão livre. Se você tiver régua, compasso, pode usar sem problema algum, isso agrega valor, tá? Então, eu vou pedir para vocês, primeiramente, que coloquem o nome de vocês lá no chat, né, ó. Só um minuto. Aqui, né, ó. Para a gente poder gerar a nossa lista de frequência, né? E usem o resto da aula para começar essa atividade, ok? Exercitem, pratiquem. Desenho não é uma coisa que você aprende do dia para o outro. Você começa a precisar usar recursos e desenvolvendo e aprimorando que você vai evoluindo com o tempo, ok? Pessoal, sobre a aula de hoje, alguma dúvida, algum questionamento? Professor, Oi. tem essas peças cotadas também para a gente fazer? Não. É igual a gente explicou para vocês. Não tem cotada. Eu coloquei uma medida. Essa aqui tem 3, ó. Tem outras que só tem uma. Vocês também têm que começar a se acostumar a não só copiar peças, tá? Adotem medidas. Desenhem lá, façam ela. Se você desenhar no software lá e ver que ela ficou numa proporção muito grande, volta, edita, diminui, vai mudando, até você achar numa dimensão próxima, entendeu? A ideia aqui é fazer vocês trabalharem várias aptidões. Lá, quando a gente veio lá de desenho de expressão gráfica ou desenho para engenharia, muitas vezes a gente copiava uma peça. Então, vinha a peça toda cotadinha e aí eu replicava ela, né? Quando a gente estiver em campo, lá no trabalho, vai aparecer assim, ó, eu preciso de um eixo com 4 canais aí, ó, de proporções tais e tais para atender essa demanda. E aí você vai ter que desenvolver essa peça partindo de decisões suas, adotando medidas, características, tá? Então é um trabalho em paralelo aí que a gente vai desenvolver também ao longo da disciplina, de vocês começarem a criar os componentes. Lembrando, nós somos engenheiros, nós desenvolvemos, né? Não só copiamos. Ok? Tá certo. Legal. Mais alguma dúvida, pessoal? Questionamento? Lembrando, qualquer dúvida, qualquer sugestão, temos nossos meios de comunicação, tanto lá no nosso grupo do WhatsApp, quanto a ferramenta Torpedo do Unifor Online, tá? Pessoal, sejam eficientes, aproveitem esse resto de aula aí, tem mais 1 hora de aula aí ainda praticamente, tá? E aí vocês comecem a desenvolver, trabalhar e praticar, ok? Muito obrigado pela atenção de todos, qualquer dúvida estamos à disposição, nos encontramos segunda-feira na nossa próxima aula, ok? Boa noite, pessoal. Ok, professor, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Mais.